entregues à tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Vamos tratar hoje de um tema que está nos Evangelhos, que está na Bíblia. Na verdade, eu aproveitei, porque eu participei de um programa de entrevista essa semana, e o que foi focado foi a negativa de Pedro, né? E aí, aprofundando um pouquinho mais a pesquisa, eu falei assim, não, eu vou falar diferente. Esse domingo eu vou falar afirmativa de Pedro. Porque é interessante que toda vez que a gente fala de líderes, né, ou a gente se reporta ao nosso chefe de serviço, ou ao nosso pai, né, ou aquele que representa nos diferentes grupos que a gente participa, na Casa Espírita também, esse ou aquele dirigente, a gente sempre bate no quê? No aspecto negativo, né? O sujeito é sem educação, ele é bronco, meu chefe não tem psicologia, né? Eu também fui chefe, né? E também eu via isso, né? Então, de uma certa forma, eu quero dizer assim que a gente sempre acaba, né, sendo marcado, ou a gente sempre tem uma conotação de que as nossas lideranças, os nossos líderes, sempre são assim no aspecto mais negativo. E não podia ser diferente, né? A gente está num planeta de expiação e provas, e o que a gente está fazendo nada mais é de que fazer esses reacertos, né? E através dos reacertos que a gente acaba fazendo, vamos dizer assim, a nossa evolução. E essas pessoas que, de alguma forma, exercem pequenas lideranças, né, acabam fazendo também a sua evolução. O que eu quero dizer é que a gente não deve, a gente tem que perder, né, essa ideia de quem é líder ou quem ocupa algum papel nesse sentido, tem que estar pronto, né? Tem que ser melhor do que os outros. E muitas vezes não é assim, né? É justamente ao contrário, é o trabalho que vai transformar o trabalhador. Ao final da jornada, né? É que depois de muito aprendizado, depois de muito apanhar, depois de muito negar, né? Que a gente vai estudar o Pedro, aí sim, a liderança está pronta. E nós, compartilhando isso, né? Tem hora que a gente também é líder. Quando a gente sustenta o líder ou quem está junto, né? Num papel, vamos dizer assim, de retroalimentação o tempo inteiro. Então, a nossa participação também sempre é muito importante. Vamos falar hoje de Simão, né? Então, a gente começa com essa Simão, o pescador, né? Então, o primeiro encontro dele com o Cristo se estabelece perto do mar da Galileia, né? Só lembrando que é mar na nomenclatura, porque é um lago de água doce. Então, seria o lago de Genezaré, que é o mais correto, né? Mas, de qualquer forma, foi ali que houve esse encontro de almas, né? E o Cristo se aproxima, então, os pescadores eram Tiago, Pedro e João, né? Ele se aproxima no seu primeiro contato, né? Pode tirar. E faz, assim, um convite, né? Vem comigo, né? E eles vão, né? E a partir daí começa, então, essa jornada, né? Sabe? No livro Consolador, na pergunta 320, tem uma pergunta assim, qual é o aspecto da negação de Pedro, né? Vou esperar ele colocar mais aqui. O que a gente tira desse momento, né? Que foi aquele momento culminante que a gente vai tratar mais no final. Que o galo, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, né? Esse aí ficou marcado na imaginação, no aprendizado de todo cristão, né? E nós, inclusive, né? Então, o que representa? Porque tudo é uma lição, né? O que representou essa negativa de Pedro? E aí o Emmanuel, na sua resposta no livro Consolador 320, ele fala assim, que a negativa, ela representa a invigilância, que muitas vezes marca, né, a nossa trajetória. A gente tem que estar sempre conectado, né? Sempre esperto, não diria o carioca, com as coisas, né? Porque senão é muito fácil da gente se perder. A gente está no planeta de expiação e provas. Eu vou voltar de novo
a reafirmar, né? Então, e é interessante, já que a gente vai estar falando do galo, né? Enquanto ele vai arrumando aqui, ó, o galo, ele tem uma representação muito interessante, né? Na simbologia, né? Ele é o grito de alerta, né? A gente está passando a madrugada, a gente está passando a treva, né? E ele vem em determinados momentos, determinados horários, geralmente perto da meia-noite, né? E depois, mais próximo do amanhecer, anunciando o dia, né? Então, ele é visto como o arauto, né, da luz, ou aquele que chama, né, a nossa consciência. Então, por isso que tem essa simbologia, né? Antes que o galo cante, né? A terceira vez você vai me negar, o Cristo profetizou, né? Então, a imagenzinha do galo, a imagenzinha que fica aí da negativa de Pedro, é justamente esse aspecto, né? Na palavra de Emmanuel aqui, ó, a negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual. É nós aqui, né? Deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na edificação definitiva de si mesmos. Fantástica essa resposta do Emmanuel, né? Então, assim, a negativa de Pedro foi acabou, né? Fechou? Não. É um momento de retomada, é um momento de edificação, né? Então, como eu brinquei agora há pouco, esses somos nós, né? Então, que a gente nunca desanime, né? Com as nossas negativas, ou com os nossos fraquejos, ou com as nossas invigilâncias, mas que a gente esteja sempre pronto para retomar. Pode virar, por favor? Então, aquele momento culminante, né? E Pedro o seguia de longe. Então, aquela hora assim que prenderam o Cristo, levaram ele até o pátio, né? De Anás, depois Caifás, e ficou que ele leva e traz o coitado do Cristo. Mais ou menos que nem na nossa justiça de hoje em dia, né? Fica levando para a primeira instância, segunda instância, terceira instância, e vai e vem, né? E então, o Pedro... Ele queria saber o que ia acontecer, mas ao mesmo tempo ele estava com muito medo do que ia acontecer, né? De ser reconhecido. Então ele ficou de longe lá no pátio, né? Assentou no meio dos criados, eles fizeram fogueiras ali, e ele ficou ali só espiando o que ia acontecer com Cristo, né? Então ele assentou-se entre os criados para ver o fim, né? De alguma forma ele já previa, né? O Cristo já tinha dito no banquete, na hora extrema, né, que eles fizeram a última ceia, o Cristo falou, né? Predisse tudo. Então, ele já sabia, de qualquer forma, ele já sabia, né? Afirma Emmanuel que o fracasso, como qualquer êxito, tem causas positivas. Sem dúvida, a gente tem que extrair sempre lições das coisas, né? A gente não tem que ficar martirizando no passado o nosso de erros, né, de negações ou de invigilância, e ficar lá naquela eterna comiseração, né? Não, a gente tem que sair disso, tirar aspecto positivo disso também. Pedro foi admoestado reiteradas vezes por Jesus no sentido de orar e vigiar, né? E o fracasso do humilde pescador galileu teve origem na sua desatenção. Também assim somos nós, né? A gente está muito mais desconectado do que conectado com as boas coisas, né? Ninguém poderá, entretanto, atirar-lhe a primeira pedra, porque todos nós participamos igualmente das mesmas negações. Estamos no século XXI e a gente ainda, de alguma forma, né? A gente está, assim, errando até hoje. Ainda não aprendemos a seguir as advertências do Mestre contidas nas páginas do Evangelho. Na descrição de Mateus, vimos Pedro, entre aspas, seguir o Mestre de longe, permanecer no pátio do sumo sacerdote e assentar-se entre os criados para ver o fim. Ou seja, ficar na plateia, né? Vamos ver o que vai dar, né? Assim eu fico quietinho, que ninguém me vê, não é assim? Né? E a gente, de alguma forma, espera que as coisas aconteçam, né? E tomem os rumos claro, que favoráveis para nós. E quando isso não acontece, a gente sai logo criticando aqueles que não fizeram, né? Nós também não levantamos na plateia quando foi perguntado, né? E quem vocês preferem, Barrabás ou Jesus, né? E ficou todo mundo quietinho, né?
Então, da mesma forma, quem participou do grande acontecimento, né, e teve uma participação direta na crucificação de Jesus, tem, sim, a sua, vamos dizer assim, responsabilidade maior. Mas quem ficou quietinho também, no meio do pátio lá, ou acovardou-se, né? Assim como se acovarda nos dias de hoje, esse também tem a sua participação, e às vezes é pior, né? Porque preferiu o anonimato, né? Pode virar, por favor? Então, o mesmo quadro se repete 20 séculos depois, agora, e continuamos a seguir o Cristo à distância, né? Quando convém, né? Temerosos de perdermos as vantagens que a vida material nos oferece. A gente é cristão 2 horas por semana, né? Ou 2 horas no centro, né? Na palestrinha, ou no trabalho mediúnico, ou aqui no passe, né? No resto da semana, não. No resto da semana eu estou de folga, né? Da mesma forma, é assim outras religiões, sem criticar ninguém. Simplesmente são condicionamentos que a gente tem, né? Mas que a gente precisa mudar, né? Se eu posso pegar minha televisão, meu rádio e sintonizar uma coisa melhor, por que eu tenho que ficar sintonizando em coisa pior? Por que eu vou ouvir? Me perdoe, né? Mas por que eu vou ficar assistindo o da Atena, vou ficar assistindo aqueles outros programas, né? Você torce assim, é sangue, né? Para que eu vou ficar fixando nisso, se eu tenho outras coisas melhores para fixar minha atenção? Estou dando só um exemplozinho, né? Quanta coisa que a gente se desconecta, a gente fixa, né, o nosso tempo, quando a gente podia estar vigilante ou fazendo coisas melhores, um diapasão melhor, né, em contato com a espiritualidade melhor. Pode virar? Bom, quando é que acontece, então, esse grande encontro? A gente sabe que Jesus nasceu em Nazaré, né, na Galileia, ali, bem ao norte de Israel, quase na divisa com o atual Líbano, né? E depois, ele ficou uma temporada por ali. Quando João Batista é decapitado, né, parece que ele estava esperando esse momento. Então, morre João, o primeiro, né, a primeira palavra, o primeiro chamamento, né, forte, né, que João Batista era, né, e vem o segundo chamamento, arrependei-vos, né, na palavra do Cristo, mas na palavra amorosa. E para fazer isso, ele precisava dos seus discípulos. Então, ele vai onde está aquele ponto em vermelho ali, Cafarnaum, né? Existe até nos dias de hoje. Quem quiser fazer passeio bíblico, falar que é muito bonito. É um lugar assim, que tem um magnetismo, tem uma... Estou falando isso na internet, eu também nunca fui. Ou já fui aí de andanças, né? Mas assim, é um lugar que tem um magnetismo, que tem uma paz, né, muito grande. Ela fica perto do lago, né, de Nazaré, aonde Pedro, André, Simão, né, até nesse momento. André, o João e outros, né, eram pescadores. E aí Cristo encontra com ele ali em Cafarnaum. Cristo passou um bom período de tempo, né, das suas andanças nessa região aí. Pode virar, por favor. Então, quem é o nosso personagem? Simão Barjonas, né? Esse era o nome dele, na verdade. Simão Bar, em hebraico, filho de Jonas, né? É interessante que o hebraico sempre se repete, sempre se reporta a uma pessoa, ele fala do pai dele, e fala do avô dele, e fala da tribo dele, porque é uma forma, né, da pessoa ter um pertencimento, né, no povo, na tribo, enfim. Então, Simão era um pescador, ele era casado pelas descrições, se tem que pouca coisa se fala da mulher dele, se fala mais da sogra dele, né? Ele tinha pelo menos um filho, né, que é descrito, e morava em Cafarnaum, onde ele vivia da pesca e de uma pequena indústria de pesca. Porque aquela região é muito quente, o peixe tinha que ser salgado logo, né? Então, era uma microempresa, ele era um microempreendedor, né? Então, Jesus, quando ele conheceu Jesus, esse pediu para utilizar os seus barcos para poder pregar, né? Porque o povo ia juntando e ficava difícil de falar com quem estava mais longe. Então, Jesus pediu para Pedro, né? Leva um pouquinho mais ali para frente, né? E daí, Jesus pregou para toda aquela multidão que estava em volta do lago ali, né? Então, esses são os primeiros contatos que ele teve com Pedro, com Simão, até aqui, né? E aí, no primeiro encontro, eles estavam consertando redes, né? Ele, o Tiago, o João, e estavam bravos, né? Pedro sempre marcado, porque
a pesca não tinha sido legal, né? Quem vive de pesca sabe, né? Que tem dia que você pesca bem, a lua está boa, os peixes estão colaborando. Tem dia que não, né? Você fica lá dando banho na minhoca, como diz o pescador, ou você não consegue nada. Cadê o Bassani que não deixa eu mentir sozinho? Lá o pescador lá, né? E aí, aqui tem uma figuração interessante, né? E aqui começa a transformação de Simão para Pedro. Jesus se aproxima e fala assim, eu preciso de pescadores de homens. Aí você fala, mas o que ele quer dizer? Ele está falando na linguagem de pescador para pescador. O que o pescador precisa? Ele precisa de uma rede. E o que é uma rede? Bastante, se eu errar aí, bastante. Você me corrige, você é pescador há mais tempo do que eu, né? A rede, ela tem uma malha, né? Por que ela tem essa malha? Porque ela vai pegar apenas os peixes que já estão prontos. Aqueles que não estão, volta para o lago, ou volta para o lago de Genezaré até o ponto dele. Qual é o papel do líder, então? Ele vai capturar ou ele vai abraçar, né? Aqueles que estão prontos, aqueles que já estão no tamanho, aqueles que já estão na idade espiritual. E aqueles que não têm, ele vai ficar impassível, indiferente, bravo? Mas não, ele vai voltar, né? E se permitir o seu tempo. Então, nós, como eu falei no começo, somos líderes, nós somos pais. Você, como pai, é líder da sua casa. Ou, hoje em dia, a mulher, com seu empoderamento, também está assumindo esse papel de liderança, né? Então, em determinadas situações, nós ficamos impacientes com os nossos filhos. Eles não respondem do jeito que eu queria, porque no meu tempo eu fazia assim, fazia assado, e ele não faz. É um competente, ou ele não dá o mesmo valor que eu dei, né? A gente fica errando, né? Como líder. A gente, muitas vezes, tem que ter paciência a esperar esse peixinho aí crescer e ficar pronto, né? Entender as coisas da forma que a gente entendeu depois de bastante aprendizado, de bastante apanhar na vida, né? A gente tem que ter esse tempo de paciência. Professores também, né? Vão ter peixinhos lá que demora para aprender a lição, né? Deve ter professor aqui. E outros que é uma beleza, vai, né? A primeira, vai embora, né? Mas tem que ter a mesma dose de paciência, o mesmo tempo, né? Para que a rede alcance todos. Mas agora não a rede que prende, né? A rede que liberta, a rede que vai dar uma oportunidade nova para quem está fazendo, né? E para quem está sendo amealhado, né? Nesse momento. Pode virar? Bom, então Jesus chama os discípulos, aqui ele chama Pedro. Por que Pedro, né? Porque ele fala, Simão, daqui para frente eu vou te chamar Cefas, né? Ou Serras, como prefere o espanhol, ou Pedra, né? Quando você traduz para o grego e para o latim, então a Bíblia chega para nós, Pedro, né? E aí, então, Jesus está na beira da Galileia, a gente já viu isso, viu os dois irmãos, Pedro, né, e André, e chama, siga-me que farei pescadores de homens. E na mesma hora eles deixaram as suas redes. O que quer dizer isso, na mesma hora deixaram as redes? Deixaram a materialidade, deixaram a preocupação em busca de uma coisa melhor, de uma coisa maior. É o grande momento que essas almas aí estavam encetando, né? E adiante ele viu Tiago, que também era pescador, João, que era seu irmão, e também estava no barco com Zebedeu, que era o pai de todos eles. E da mesma forma ele falou, vamos embora, né? Vamos comigo, né? E todos eles começam, então, são os primeiros discípulos. Tá? Pode virar, por favor. O que quer dizer pescadores de homens, né? Nessa expressão, né? É uma declaração metafórica cujo significado indica aquele que se ocupa em ganhar almas para o reino de Deus. O que é ganhar almas? Ah, vou falar bonito lá que nem o Divaldo. Divaldo está pescando almas. Ah, o Chico, né? Com o seu exemplo, com a sua consolação, aquelas mães que iam lá, está pescando almas. Estão. Mas e eu, né? Eu não tenho nada disso, mas eu sou também, na medida do possível, que eu faça bem feito o meu papel. Ou você acha que esses filhos que eu tive nessa encarnação, meus irmãos, meus sobrinhos, são mero acaso da natureza? Né? A gente não tem uma relação de aprendizado mútuo, em que somos pescadores uns dos outros, em que nos enredamos agora na rede do amor, da fraternidade, do entendimento melhor, né? E não mais se amarrar, né? Como a gente se amarrou no passado.
Aí, continuando, né? Então, uma convocação, essa palavra é muito bonita, um chamamento, né? E ele disse, vinde após mim, e eu te farei pescadores de homens, ou transformadores de pessoas. Então, Jesus estava prometendo treinar aqueles homens para uma tarefa tão honrada, que é somente pela graça de Deus que um homem pode tomar parte dela. Mas, treinar, tá? Não está pronto. Então, eu venho para o nosso cantinho, né? Conheço o Espiritismo, leio o livro dos Espiritismo, que maravilha! E eu quero que seja imediato, né? Eu exijo que aquele que fica me ensinando lá, o Eduardo, seja perfeito, né? E a gente é muito impaciente, a gente não está entendendo que tudo é um treino. A gente só vai alcançar, né, o resultado final depois de aprender muito uns com os outros. E, fechando aqui, ao invés de pescar peixes, né, como eles faziam até aquele momento, eles começam, então, a serem discípulos, ou seja, através da propagação da Boa Nova, serem aí pescadores de homens. Então, eles deixam as redes e animadamente seguem Jesus. Pode tirar? Aqui está uma figurinha, né? Está eles lá, mais ou menos na mesma forma que é nos dias de hoje, não é isso, pastor? Pescando lá, né? Está um trabalho, porque tem que puxar com muita força, e hoje em dia não tem... A gente vê aquelas traileiras japonesas, né? Com equipamento, né? Puxa um monte de peixe, uma tonelada de peixe atum, uma vez só, né? Ninguém faz força nenhuma, só aperta o botãozinho. O pessoal do interior ainda é assim, né? Você tem que ter muito esforço. E é uma simbologia bonita, porque quem se propõe ao trabalho da pesca, tanto dos homens aqui no caso, precisa de muito esforço. Não é fácil, né? Não é assim, tá mágico, né? É um trabalho, como eu falei, de muito tempo, às vezes, né? Milênios aí, porque a gente tem que começar primeiro com a gente mesmo, pode ficar? Bom, aí a gente vai voltar de novo no episódio da negação de Pedro, né? E tem um objetivo principal de demonstrar a necessidade imperiosa de oração e vigilância. Por que a gente bate sempre nessa tecla? Porque nós estamos num planeta de expiação e provas. Então, a possibilidade da gente se enrolar aí com coisas mais erradas é muito grande. A gente tem que ficar mais esperto, né? E como é que eu vou ficar mais esperto? Conhecendo a mim mesmo. Se eu estou legal, né? Estou bem, então, de repente começa a bater aquela melancolia, aquela depressão. Opa, peraí, não sou eu? Né? O que eu tenho que fazer? Vigilância. Porque eu vou me largar assim? Decidir, não, eu vou lutar com isso. Eu começo a me conhecer. Antes da gente querer transformar, pescar outras pessoas, a gente tem que fazer o nosso resgate. A gente tem que conhecer nós mesmos. E aí, depois, né, para não cair nas malhas das tentações ou em ondas das nossas próprias inferioridades. A gente tem esse hábito antigo de colocar a culpa nos outros, né? Mas se a gente não tiver brechas, a gente não é atingido pelas coisas, né? Malsãs. É muito simples. Se eu estou com saúde, se eu estou com o meu organismo fortalecido, porque eu tomo conta dele, né? Tomo as vitaminas, faço caminhada, faço tudo direitinho, eu fico mais resistente, né? Então, da mesma forma, né, do lado espiritual, eu me tornando mais resistente, eu fico menos propenso às enfermidades aí ou aos momentos ruins, né? Que mais? Então, as investidas das entidades das trevas, a gente tem que perder um pouco também eu copiei na íntegra, né? Mas assim, estou reforçando, né? As coisas não são sempre assim, né? Aquelas pessoas que a gente cataloga hoje como das trevas não vão ficar assim eternamente, né? É uma condição passageira. As trevas vão se transformando também em luz pouco a pouco, assim como a madrugada, né? Pouco a pouco se descortina num dia de sol, assim também, né? Então, essas entidades que agora habitam essa inconsciência, né, também vão ser acordadas, né? E muitas das vezes é nesse contato com a gente que vai acontecer isso. Tá? A gente vai se iluminando e, ao mesmo tempo, iluminando ao nosso redor com a nossa lamparina pequenininha. E quem está ao meu redor, se não todos aqueles com que eu rei no passado e que estão agora junto comigo, né?
então cabe a mim fazer, em primeiro lugar, a minha transformação. Depois, automaticamente, com um exemplo, né? Fazendo essa multiplicação ao meu redor. Pode virar? Muito bem. Vamos começar agora a pegar aqui no Evangelho, na Bíblia, os pontos, né, da negativa, das negativas de Pedro, né? Aí, então, tem uma primeira que Jesus fala assim, olha, ele está preparando os apóstolos, né? Olha, eu vou ser crucificado, eu vou acontecer tudo comigo e tal, né? Aquela preparação, né, dos apóstolos. E Pedro chama o Cristo do lado e fala assim, Senhor, tem compaixão de ti. Pedro está dando uma bronca em Jesus, olha só, né? De modo nenhum te acontecerá isso, porque ele está pensando que Jesus é poderoso, ele viu um monte de oportunidade de Jesus fazer milagres, fazer uma coisa, mas Jesus é poderoso, mas imagina que ele vai, né? Então Pedro está dando uma dura em Jesus aqui, ó. De modo algum te acontecerá isso. Então, ele voltando-se para Pedro, disse, para trás de mim, Satanás. A gente já fala assim, está vendo? Existe, então, o demônio, Satanás, que Jesus falou que é, né? Eu já vou voltar nesse ponto aqui, ó. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só os que são dos homens. Então, olha só, Pedro não estava nem entendendo direito, né? A extensão do que ele estava falando, e ele já estava lá repreendendo, né? Eu falei, presta atenção, né, no termo Satanás, nessa época, e também entre os hebreus, ele não tem a significação daquele ser do mal, né? Satanás é o demônio, que fica lá disputando almas com Deus e tal. Não, no hebraico não existe isso. Shatã, no hebraico quer dizer adversário, ou aquela tem uma raiz na origem semítica, né, muito antiga, que significa hostil, ou no Talmud, eles se utilizam dessa palavra para referir os adversários ou opositores, no sentido geral, e mais ainda das coisas espirituais. Então, nesse momento, quando Jesus se refere a Pedro, sai para lá, Satanás, né? Ele está dizendo assim, sai com esse espírito hostil, sai com esse entendimento desfocado, né? Porque você está incompreendendo, e pior, né? Você está trazendo desespero, está trazendo aí uma angústia, né? Que eu não preciso, né? Olha como que é interessante a gente compreendendo. Para nós, tanto a parte de luz quanto a parte das trevas, o yin e yang, né? Que os orientais se referem, está dentro de nós, o tempo inteiro. E eu quero dar ouvido para quem? Para o Satã, para o lado meu escuro? Para o meu lado escuro. Não é ninguém que eu estou pondo a culpa. Tá? Ou eu vou colocar para aquele ser que está procurando luz? Eu vou escolher. Pode virar? Bom, aqui eu estou represando aqui, né? Está em Mateus 21, 24, está completo aqui, mas eu vou ficar só com um comentário, porque senão não vai dar tempo da gente progredir hoje, tá? E aqui ele só fala assim, então, afasta de mim com essa ideia, né? Que me serve de escândalo, ou seja, o que é esse escândalo, né? O escândalo há de vir, mas já por quem vem, né? O que é o erro? Existe uma possibilidade do grupo do espírito do nosso cantinho passar por um erro coletivo, vamos supor. Um escândalo é uma possibilidade, é uma probabilidade, mas ai por quem vem, ou seja, ai para aquele que foi invigilante, porque ele vai responder muito mais em relação a isso do que os outros que ficaram mais vigilantes. Eu quero dizer que as coisas acontecem porque está dentro do nosso planejamento, da nossa possibilidade, porque nós erramos muito no passado, temos que resgatar, né? Mas as coisas não têm o determinismo, as coisas podem ser amenizadas ou podem ser feitas de uma forma melhor. Então, aí é o nosso papel. Tá? Senão, a gente chegaria ao final da nossa vida, não tem culpa de nada, as coisas foram acontecendo. Satã puxou para lá, puxou para cá, e tudo aconteceu sem eu querer, né? Não é assim, né? Nós, espíritos, temos nas nossas mãos o nosso destino, o nosso livre-arbítrio. Pode virar? Segunda negativa, né?
A gente está pegando o pé de Pedro aqui, né? Ou Simão ainda, né? A segunda acontece quando ele está na companhia de Pedro, Tiago e João, e foram no Monte Tabor, onde aconteceu a transfiguração. É um momento mágico. Transfiguração, Jesus ficou batendo papo. De um lado estava Moisés, né? E do outro lado estava Elias. Elias, olha só, Moisés havia vivido 1.500 anos antes. Elias, mais ou menos 800 anos antes. E os alunos ficaram vendo aquilo tudo e bateu uma dúvida, ou bateu uma... Porque olha só como que é interessante também, a gente vendo mais um aspecto de Pedro. Pedro lia as Escrituras. Pedro entendia, ele como todo judeu, ele também participava, né, dos estudos. Jesus mesmo, mais uma vez, fez suas pregações nas sinagogas daqueles lugares onde ele ia, né? E aí, olha só a dúvida de Pedro, ó. Mas então não bate, porque as Escrituras falavam, né, que o Cristo viria na frente de Elias. Mas como que é isso? Elias viveu 500 anos antes? Não bate nas Escrituras. Olha só, aqui está em vermelho, ó. Ou as Escrituras estavam erradas, olha o raciocínio de Pedro, ou aquele que ali estava não era o Cristo. Né? Poxa, viveu tanto com Cristo, viu tanta coisa, está batendo dúvida ainda? Estava. Se Elias era espírito desencarnado, como poderia ser o precursor de Jesus, que já estava entre os homens? Então, eles ficaram aquele burburinho, né? Entre eles, até que chegaram em Jesus e perguntaram: escuta, esclarece para nós. E aí Jesus faz o seu esclarecimento, né? Eu digo que Elias já veio, né? Elias, no passado, veio como Elias, mas errou muito como um sacerdote de Israel, né? Ele mandou decapitar aqueles sacerdotes do templo de Baal, e aí o que ele adquiriu para suas reencarnações posteriores? Compromisso de passar pela mesma prova. E aí ele vem como João Batista, né? Então, quando os apóstolos ficaram assim, mas quem que é? Na verdade, é João Batista, que estava junto ali naquele momento. Né? E João Batista morreu como? Decapitado com sua cabeça numa bandeja. Então, se fecha aí o compromisso, né? O resgate espiritual desse grande espírito, que foi também João Batista. Então, aqui fecha, né? Eles compreenderam, então, né? Então, fechando aqui em Mateus, então entenderam os discípulos que ele falara de João Batista, ou Elias era João Batista, que tinha reencarnado entre eles, que eles viram pregar, que eles viram batizar, etc. Ele tinha sido decapitado coisa de 1 ano antes. Pode virar, por favor? Mas eles, olha como que Pedro, né, não é, né? Então, o tempo inteiro, até o Cristo ele ficava contestando, né? E uma terceira negativa aqui, ó, está descrita em Lucas. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo. Mas eu roguei por ti, porque a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Espera um pouquinho, vamos digerir isso aí, que tem hora que é meio complicado. Né? O que é se andar como trigo? Né? Não tem o joio, não tem o trigo? Pedro se enalteceu naquela hora pelo orgulho dele, que ele se colocou, ele se cirandou, ou ele se moldou como se fosse o mais puro do trigo. Né? E é isso que Jesus está falando. Olha, Satã, né? Satanás, ou aquele que, ou a sua forma errada de enxergar, ou a sua invigilância, está te levando para a sua arrogância, né? Nós, como líderes, também tem que tomar cuidado com isso, né? A gente achar que é dono da razão, a gente achar que é dentro da nossa, do nosso estudo, da nossa compreensão do Evangelho, a nossa interpretação que é a correta, né? Mas quando foi que aconteceu isso, né? Pode virar, por favor? Vamos ver aqui, ó. Essa parte aconteceu na hora da Santíssima Ceia. Mas que incrível, né? Nessa hora sagrada, Pedro deixou em vigilância? Deixou. O que foi que aconteceu?
teve aquele momento que o Cristo, depois que dividiu o pão, o vinho, conversou com eles e falou assim: olha, eu estou me preparando porque eu vou embora, né? Eu vou desencarnar. Aí eles começaram a discutir: eu vou ser crucificado. Aí eles começaram a discutir quem ia ser o principal depois, quem ia liderar, quem ia ser e tal. E começou aquele tititi na Assembleia, né? E mais, né? O que o Cristo fez? Ele falou assim: não adianta eu falar, né? Então eu vou dar um grande exemplo. Ele pega a toalha, amarra na cintura e vai lavar os pés dos apóstolos. Gesto que é repetido até hoje. Então, não é que aquele que quer ser o mais exaltado, que seja o mais humilde, né? Olha que ele está ensinando para o Pedro: olha, no futuro você vai ser o dirigente, você vai ser o que vai liderar o pessoal. Então, que você seja o mais humilde, que você não se coloque na situação de quem é o bambambam e nem se faça circundar, né? Ou fazer ali de trigo, né? Melhor do que os outros. Pode virar? Aquele momento, então, mágico, né? Cristo, ele tinha uma pedagogia, uma sabedoria que emociona até os dias de hoje, né? Isso aqui não acabou, né? E o Pedro ainda tem mais uma outra acho que o Pedro fica revoltado com isso, né? Pode virar? Porque ele foi lavando o pé de todo mundo, mas ele, chega na hora, a gente vai ver um pouco mais adiante, que ele nega, ele não quer ser lavado, Pedro. Você pode, esses que são orgulhosos, esses outros apóstolos, podem lavar o pé deles, mas o meu não. A gente vai voltar talvez seja a quinta vez, né? Que Pedro erra também no entendimento dele, mas a gente vai ver agora. Agora a gente vai falar da quarta vez, então, que foi o começo da nossa narrativa de hoje, né? Quando no pátio, né? Esse aqui é o momento mais marcante, né? No pátio ele nega, depois da terceira vez, né? A mulher veio, reconheceu: é ele, então, não sou, imagina, né? E a segunda vez, aí vem Malco, aquele que ele cortou a orelha, né? É ele sim, foi ele que me cortou a orelha e tal. Não foi, não sou, né? E o galo cantou pela terceira vez. Então, olha como que é interessante, né? A quarta acontece quando Pedro, no pátio do sumo sacerdote, nega Jesus, então, pelas 3 vezes consecutivas. E passa a chorar depois que ele caiu, né? Cristo tinha avisado ele, e ele foi invigilante, né? Aí ele cai num desespero tal, né? Lembra que a gente teve a palestra de Judas? Judas se matou, Judas também foi invigilante. Pedro caiu num desespero grande, mas também não chegou a fazer o suicídio. Mas ele fugiu dali, ele ficou muito envergonhado. Pode virar? Aqui, então, o momento, né? Que ele começou a praguejar, né? Ele negava e praguejava os outros, né? Ele ficou, assim, muito irado, né, Pedro? Né? Ele perdeu a compostura, ele perdeu o rebolado, como a gente fala nos dias de hoje, né? Ele perdeu toda aquela, né, posição, mas como que ele vai ser, como que esse cara vai ser Pedro, a base na Boa Nova depois, né? Praguejando, ele jurando, e ele jurando daquele jeito, né? Esse aqui é o momento da gente refletir. Também somos nós. A gente vai errar em determinadas ocasiões na nossa vida, ou a gente já errou no passado, e, no entanto, a gente tem que fazer que nem Pedro, não pode cair no desespero, né? Pode virar? E tem um outro momento também de Pedro, que é um alerta para nós, né? Isso aqui foi um pouquinho antes aí do pátio, né? Foi um dia que eles estavam pescando, né? Na madrugada, o pescador pega na madrugada, né? E aí eles já estavam clarando o dia, eles viram alguém andando sobre as ondas, alguém. Eles não reconheceram, né? Andando sobre a água, daquele jeito, é fantasma, eles ficaram desesperados, até que eles foram percebendo que era Jesus. Acho que é Jesus, então. E aí Pedro lança o desafio, né? Se é tu mesmo que é Jesus, está aí, manda que eu vá até ao seu encontro, andando sobre as águas como você. Se você fizer isso, eu acredito. Não somos nós assim, com a espiritualidade amiga nossa, paciente com a gente nos dias de hoje? Se é você mesmo que está aí, irmão Bento, né? Faça tal coisa para mim que eu acredito, ou faz tal... Nossa, mas é assim, né? Muitas vezes a gente coloca esses nossos irmãos espirituais pacientes, né? Nessa condição. E eles pacientemente, como Cristo teve, né?
carrega a gente no colo, né? E nossos filhos? Eu não pedi para nascer, assim falando a nossa fuça, né? Porque não sei o quê, e a gente tem que fazer o quê com eles? Bater, negar, né? Ou não, ou fazer exatamente diferente, para mostrar para esse espírito que está com a gente hoje que a gente é diferente do passado. Pode virar, por favor? Então, o que aconteceu, né? Vamos voltar aqui em Mateus para a gente explorar um pouquinho mais. Então, eu já contei, né, que Jesus apareceu na madrugada, mas como era madrugada ainda, está entre a treva e a manhã, né? É aquele momento que a gente ainda não é luz e não é treva, né? Olha a simbologia como é rica, né? E aí, então, está em vermelho ali, né? O desafio de Pedro, se é mesmo tu, manda-me ao seu encontro sobre as águas. E Jesus, amorosamente, falou que vem. E ele vai, né? Todo bonitão, andando sobre as ondas. E vai legal, ele dá lá uns 10 passos, né? E aí, o que acontece com ele? Na tradução de alguns, dizem que ele ficou vaidoso. Ele falava assim, olha lá, a turma na canoa deve estar aqui, ó, porque eu ando igual Jesus. Tá? Outros falam que não, que ele ficou com medo. Começou assim, nossa, mas e se eu afundar? O que vai acontecer comigo se eu afundar? Eu não sei nadar direito, apesar de ser pescador. E aí começou, mas de qualquer forma ele começou a afundar. Tá? E aí o que acontece quando você está morrendo, começou a passar, você corre no nosso cantinho, no atendimento fraterno, me dá um passo, me ajuda, né? Que eu estou afundando, não é assim? Assim Pedro fez. Ele vê, pode virar, né? Que ele está no desespero ali. E aí ele pede socorro, né? E o que Jesus faz? Dá a mão para ele, puxa e fala assim, vigilância. Né? Assim somos nós, né? A gente está numa posição atual que a gente não tem a espiritualidade plena. Muitas vezes a gente vai achar que, nossa, eu estou aqui assim, ó, com o meu né? Com o meu Emmanuel, eu acho que a gente vai se colocar lá em cima, né? E se acha, né? E se acha. Até que é o quê? O orgulho, a vaidade, a prepotência bate, né? A gente não tem pé de anjo ainda. E a gente funda. Isso é normal. E aí o que a gente vai ter que ter? Humildade para chegar e falar assim, realmente, eu ainda não estou na posição de andar sobre as águas. Então, ensina-me a chegar a esse ponto. Bom, agora a gente vai falar aqui, ó, no momento das oliveiras, que é um outro momento. Então, fizeram todo o jantar, né? Jesus lembrou para eles, falou, ó, eu vou passar um momento difícil, tal, preciso de vocês, daqui para frente vocês amem, né, como verdadeiros irmãos, e assim por diante. E foram, depois que jantaram, tudo foram para os Montes das Oliveiras, aonde Jesus vai ser preso. Aí, então, Judas já tinha saído ali do jantar, já tinha ido buscar as 30 moedas, a coisa estava acontecendo. Né? E aí, então, eles vão cantar hinos e tal, que geralmente, depois da refeição, na tradição judaica, se canta hinos ou se faz agradecimentos, e assim por diante. E foram, então, para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse, né, essa noite, vos escandalizareis em mim, ou seja, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Esse é o momento, né, de testemunho de todos eles, porque o pastor vai ser preso, né? Aí, então, Pedro falou assim, ainda que todos se escandalizem, nunca eu vou te negar, né? Olha só o grande momento. Então, disse Jesus, em verdade te digo que nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. O galo não precisou nem cantar a 3ª vez, né? Pedro negou a 3ª vez, né? E disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum negarei, Pedro falou, né? Da mesma maneira, diziam todos, não vai acontecer não, canta com a gente, conta com a gente, né? É assim que a gente faz. Vamos lá, quando a gente era moleque, arrumava briga de tudo, parece isso aqui, né? Vamos lá. Olha que ia para o fight, né? Galera sobrava geralmente para um só, né? Não é assim nos nossos bailinhos? Né? Mais ou menos isso aqui, né? Pode virar? Então, chegaram então no Getsemane, ou no Monte das Oliveiras, e aí Jesus fala assim para eles, ó, tomou Tiago, João
e Pedro, né? E Cristo começou a falar pavor aqui, né? Nossa, mas Cristo sentiu pavor? São traduções, né? Cristo realmente ele ficou constrangido, era um momento que ele estava já sabendo, né, de tudo que ele ia passar, então ele estava extremamente constrangido, extremamente aflito. Tá? E aí ele fala o que para os apóstolos? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui. Ele estava com 12 lá, né? 12 não, 11, né? Porque o Judas estava vendendo ele, né? Fica aqui comigo. Mas ele pediu para 3. Fica aqui junto, vigilante, orando comigo. 3. E foi lá, no lugar mais reservado, a gente tem aquela imagem dele debruçado na pedra, profundamente, ele pedindo para Deus dar força para ele. Aí ele passou uns 20 minutos, meia hora, ele volta onde estavam os apóstolos. E o que acontece? E chegando, achou-os dormindo, né? Está em vermelho lá. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não pode vigiar uma hora. Olha só, Pedro que era o que ele esperava, né? Ia ser o continuador dele. 1 hora de vigilância. Não é nada, né? A gente tem 2 horas de trabalho em mediúnico, que é uma luta para ficar concentrado, que a gente começa assim, nossa, amanhã eu tenho que resolver isso aqui. Porque o cara falou para mim. E a gente fica naquela briga, né? Naquela dificuldade de manter o pensamento, né? A concentração, a vigilância, por aquele tempinho. Imagina os apóstolos, né? Naquele momento. Eles dormiram mesmo, babar na gravata, né? Pode virar? Então não pode vigiar por 1 hora, né? Aí eles acordaram, ficaram meio chateados, então o Cristo voltou de novo a orar na pedra, pode virar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente está pronto? Então, nós fizemos um aprendizado, a gente fez cursinho antes de encarnar. Pode ter certeza, a gente não lembra agora, mas a gente fez. Então a gente está pronto? Tá. Ninguém veio aqui para perder a encarnação. A gente veio para vencer a encarnação. Então a gente está pronto? Tá. Mas pode acontecer do quê? Errar. Aí por isso que a gente tem que estar vigilante, tem que estar acordado. E aí então vem a segunda vez. Então ele voltou na pedra lá, orou, pediu, né? E aí volta de novo, né? Pela segunda vez. E encontrou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, né? Ou seja, eles estavam, não é só um material arqueológico, que é uma simbologia, eles estavam totalmente desconectados, né? Com aquele momento. E não sabiam o que responder para Jesus, segunda vez, né? Então Jesus volta de novo para orar, né? Pela terceira vez, volta para o seu lugarzinho, pode virar. Volta na pedra lá, e se preparando, enfim, para o seu momento. Pode virar? E aí, a terceira vez, ele volta, tudo dormindo de novo. Difícil, né? E aí ele fala o quê? Quando ele volta a terceira vez, ele fala, basta, é chegada a minha hora, né? Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Então, o que eu podia fazer, o que eu podia chamar para estar comigo, não aconteceu. Mas Pedro foi covarde? Não. A hora que os apóstolos, os guardas do templo vão prender Jesus, ele tira a sua espada. Pedro tinha uma espada. Ora, para possuir uma espada, mais ou menos que nem hoje em dia, ter porte de armas. Porque tinha os romanos não permitiam que as pessoas andassem armadas. Então, alguns que tinham essa autorização. E Pedro, então, tinha autorização. Então, ele podia pagar por isso. Sim, ele era um pouquinho mais, assim, em termos de renda, em termos de qualidade, em termos de aristocracia, ou qualquer termo que a gente queira usar assim, melhor do que os outros. Então, Pedro desenvolveu a espada. Pedro não é covarde. Ele foi para cima dos guardas. Mas Pedro foi na forma que Jesus ensinou tanto antes. Esse é o nível que nós somos hoje. Nós somos prontos para sair para a agressão, né? Para tirar a nossa espada e sair para a briga, né? Mas é assim que Jesus pediu? Alguém aí fala mal do nosso cantinho ou faz uma calúnia. O que eu vou partir para... O que esse cara falou? Eu vou partir para ignorar. É isso que Jesus ensinou? É isso que o irmão Bento pediu, que ensinou para mim? Para eu partir na mesma ignorância? Né? Não, mas eu não sou covarde, eu não vou. Mas não é assim, isso não é covarde, isso não é valentia. Né? Isso não tá junto.
está errado. Né? Olha como Pedro ainda não tinha compreendido. E aí acontece, né? É narrado, ele fere o guarda, Jesus, todo aquele que confere com a espada ferir, com a espada será ferido, cura, né? O guarda do templo e fala, Pedro, não é assim, então, né? Pode virar? Então a gente vai vendo que Pedro não é covarde no sentido que a gente fica abominando ele. Ele negou 3 vezes, é um covarde, não era. Ele estava só incompreendendo ainda. Ainda ele estava como Simão, ele não estava como Pedro. Então, também a lei do karma, ou a lei da ação e reação que nós estudamos em Espiritismo. Cuidado com o que a gente faz, né? Com a nossa agressividade. Pode virar? Bom, no livro Boa Nova, quem gostar de pesquisar, eu vou passar mais rapidamente, tem uma passagem, né, que ele conta desse momento de Pedro, né? E Jesus, depois de prever tudo, Pedro negou, porque Pedro levanta embora envergonhado, ele bate o olho, ele vê Jesus lá na cela, né? Olhando para ele, falando assim, assim como sentido, não, né? Não é assim mesmo, né? É um aprendizado que você está fazendo. Pode virar? Mas Pedro ficou, pode virar? Pedro ficou por demais machucado com isso, né? Ele estava muito mais, pode virar? Ele estava muito mais machucado do que a gente pensa. Mas como ele era orgulhoso, ele era fortão, ele é bravo, né? Patente, tinha uma espada, né? Ele não deixava demonstrar isso. Pode virar? Eu vou deixar isso aqui como desafio para vocês procurarem, depois eu coloco no grupo. Esse trecho aqui é muito comprido do Boa Nova, eu achei que dava tempo, não deu. É muito bonito, na palavra de Humberto de Campos, uma forma poética, né, de tudo o que aconteceu. Mas pode virar? Que foi, então, o cantar do galo, né? Ou o momento de vigilância nossa, né? O galo cantou 3 vezes, e Pedro dali saiu chorando amargamente. Realmente ele foi, e ficou marcado, ficou fugido, né? Pode virar? Ali tem lá o galinho, né, cantando, e ele desesperado, né? E aí? Acabou a história aí? Não. Pode virar? Aí em João, dito, o último pedacinho da Bíblia de João, é um grande momento que a gente, dificilmente a gente lembra. Então vamos lá, Jesus foi crucificado, apareceu no 3º dia para Maria da Madalena, depois ele ficou dando uma voltinha por ali, foi ter os Emaús, mas olha só, ele estava materializado, ele já havia morrido, tá? Já havia crucificado. Tá? E 8 dias depois, ele estava todo mundo disperso, apesar de ele ter aparecido na noite de Pentecostes, ter falado com todo mundo, olha ali, eu vivo a cores, e mesmo assim o pessoal estava disperso ali. E aí está lá João, Pedro de novo, pescando, voltaram para a sua materialidade, ou voltaram para as suas preocupações. 8 dias depois, está eles pescando lá, passaram a noite inteirinha pescando, não acharam nada, não conseguiram nada. E aí eles olham de novo, né? Olha lá Jesus na praia esperando por eles. Né? E falou assim, ó, volta a pescar. Vocês têm peixe aí? Não, né? Não conseguimos nada. Volta e joga a rede pelo lado direito. O que quer dizer isso? Era mais um ensinamento que Jesus estava fazendo. Você quer pescar pessoas? Você quer pescar pessoas conectadas? O que é o lado direito na simbologia por hebreu? É você estar ao alcance da mão de Deus, a mão direita, a mão que opera. Né? Então, não fique perdendo tempo com quem não quer, com quem fica lutando contra. Né? Vá no lado direito, ou busque aqueles que já estão prontos. Era mais uma lição que ele estava passando. Os apóstolos foram lá, pescaram muito e voltaram. Né? E quando eles voltam, eles fizeram uma última ceia ali no Lago de Genezaré. Aí, pode virar? Então está Jesus esperando, pode virar? Aqui foi o fecho, que vai ser o fecho da nossa narrativa. E, então Pedro estava amargurado, porque ele não tinha tido oportunidade. Ele conversava com Jesus direto, né? Mais em particular até que os outros. Ele até chamou, deu bronca em Jesus, né? Que a gente falou agora há pouco. Então ele tinha muita. E ele estava muito marcado, muito. Quando eles pescam tudo, a narrativa de João, diz que ele ficou tão assim, ele não esperou, né? Ele deixou os outros dois estavam no barco lá recolhendo aquela pesca farta, que pescou do lado direito, e vem nadando enquanto Jesus. Tal era
a mágoa que ele estava, né? Mas Jesus não falava nada, né? Fizeram a refeição, como se fosse uma última ceia ali na simplicidade do lago de Genezaré. E aí Jesus faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro, claro! Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, daqui a pouco de novo, tu me amas? Mas é claro, apacenta as minhas ovelhas. E a terceira vez, né? Pedro, mas tu me amas? Aí disse que Pedro, na narrativa de João, diz que Pedro deu aquela... Você está perguntando a terceira vez, porque eu errei, que eu neguei ele 3 vezes? Não. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que ele quis dizer, Pedro? Faz o seu trabalhinho que faltava, né? Não queira se cobrar mais do que você né? Vá, faz. Vai buscar, vai espalhar a boa nova aí pelo Mediterrâneo todo, como ele fez, né? Mas faz diferente, faz com amor, né? Se você me amar, você vai fazer exatamente do jeito que eu estou te pedindo, ou do jeito que eu te ensinei tanto tempo e você não percebeu. E aí, então, a partir daí, pode virar? Desse momento fantástico, que eu acho que a gente vai encontrar um Pedro, agora, não mais Simão, mas Pedro mesmo. Em Atos dos Apóstolos, a gente vai vendo diversas narrativas, né? Onde ele vai se transformando naquele velhinho, né? Que a gente vê aí nas transcrições, nos filmes, covardes. Assim, covarde. Aí, onde depois Pedro também é morto, ele vai ser crucificado, e aí ele fala assim, eu não sou digno de morrer como o meu mestre, né? Não tem importância, o Romano diz. A gente faz diferente. E põe ele de cabeça para baixo, que é uma simbologia muito grande também. Mas que isso nos represente, nesse nosso encerramento, não mais a nossa cobrança, a nossa forma de ver negativa ou a nosso foco no erro. A gente veja sempre no foco do amor. O amor de recomeçar, o amor de querer fazer diferente. E ao final de tudo, que a gente possa encontrar um abraço amoroso do Cristo, né? Ao final da nossa jornada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos permita ser um pouquinho mais vigilantes aí, e que a gente possa, no final do nosso trabalho, ser diferente. A gente não ter mais um nome velho, ter um nome novo, né? Como Pedro, pedra, base, reconhecido nos nossos dias de hoje. E para encerrar, nós vamos pedir a Deus, a Jesus, a todos esses nossos amigos espirituais, que nos abençoem a nós, aos nossos familiares nesse domingo, consagrado ao Senhor, e que essa vibração, essa energia, ela possa ser esparramada a todos os que são sofredores, a todos os que necessitam, estejam eles desencarnados daqui, sendo trazidos na nossa casa de trabalho, estejam aí encarnados nos diferentes conflitos que enxameiam na Terra ainda de incompreensão. Pedimos, ó Pai, que derrame a luz a todos esses nossos dirigentes, líderes, Pedros, espalhados pelo mundo, para que enxerguem um pouquinho mais do amor, um pouquinho mais luz nas suas ações, para que traga menos sofrimento possível, menos escândalos possíveis a bilhões de pessoas, a bilhões de irmãos nossos que estão aí pelo mundo afora. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare sempre. Graças a Deus. Que assim seja.